Olá pessoal, nesta nossa sétima videoaula nós vamos falar sobre invertibilidade de funções. Se eu tenho uma função, em que condições eu conseguiria definir uma função que traz de volta o que a primeira fez? Quer dizer, se eu fui com uma f, teria como voltar com uma outra g, voltar no sentido de se o y veio de um certo x, na hora de voltar, esse y tem que voltar para o mesmo x. É sobre isso que trata essa videoaula. Então, primeiro, vamos definir o que é uma função invertível ou inversível. A gente chama de função invertível ou inversível, meio que tanto faz, no português, né? Se existe uma outra função g cujo domínio é o contradomínio da f e cujo contradomínio é o domínio da f, então é invertido, né? De modo que quando a gente faz a composição de G com F num determinado elemento A qualquer do conjunto a imagem é o A. E a mesma coisa quando eu faço o contrário. Se eu faço a composição de F com G num elemento qualquer do B, ele vai no próprio B. Então, de certa forma, vejam que é bem intuitivo, né? Você está lá no conjunto A, você está no conjunto B, a função F ela, quando você calcula, pega qualquer elemento Azinho aqui e calcula F, depois calcula essa G que eu estou falando, eu quero que volte no mesmo lugar, no mesmo A. E se eu fizer o contrário, né? Então eu estou lá do A, do B, mas aí eu saio do B através da função G que eu estou falando e depois eu volto para F. Se eu peguei um elemento Bzinho aqui, e fui com a G, voltei com a F, eu quero voltar no mesmo lugar. Então, se essas duas coisas valerem, né, tanto F bola, G bola F do A é o próprio A para todo A em A, e se F bola G de B é B para todo B em B, se isso acontece para uma determinada função G, a gente fala que a função F é invertível e que a função G é a inversa de F. Quer dizer, o que a F faz, a G desfaz. Nesse caso, a gente costuma utilizar essa notação para a função inversa. A função inversa da função f a gente vai denotar como f elevado a menos 1. Então aqui nesse outro desenho, nessa outra figura, você pode entender bem o que está acontecendo através de um exemplo. Então aqui no nosso exemplo, o conjunto A ele é formado por elementos A1, A2 e A3 e o conjunto B por B1, B2 e B3. Notem, pessoal, que nesse caso a função f ela pega o A1 e leva no B1, o A2 no B2 e o A3 no B3. E a inversa existe, porque eu sou capaz de definir uma função que vai do B1 no A1, B2 no A2 e B3 no A3. Então, essa função que faz esse caminho de volta é a inversa. Notem, se eu fizer a composta da vermelha com a azul, em cada caso, sair do A1, volto no A1, ou sair do B1, volto no B1, certo? Para todos os A's, para todos os B's. Isso é ser invertível. Então, por exemplo, vejam só vocês. Pega a função f definida dos reais positivos nos reais positivos. Isso é importante. Não é qualquer número real, tá? Tem que ser dos positivos nos positivos. Que a cada x leva no x quadrado. Bom, você já sabe, já deve fazer algum tempo, que o que desfaz o quadrado é a raiz quadrada. Né? Para tirar o quadrado é a raiz que você usa. Então, basicamente, é isso. A gente tem uma função que desfaz o que a outra fez. Se a f eleva ao quadrado, a inversa tem que tirar o quadrado. Mas tem que tomar um cuidado aqui de fato, porque se os números em questão não forem positivos, simplesmente levar ao quadrado, ou tirar a raiz quadrada pode não ser suficiente. Tem a história de o valor positivo e negativo ambos ao quadrado darem a mesma coisa, enfim. Mas por que essa função é invertível? Por que essa é inversa? Vamos lá. Vamos fazer a composição só para ver. Se eu pegar a composição do f com essa que eu estou chamando de f a menos 1 aqui, para qualquer elemento x, então aqui, ó, vou até escrever aqui fora, ó, pega qualquer x real positivo, tá? Qualquer x real positivo. Se eu fizer a composição do f com f menos 1, vamos lá. O que a f composta com f menos 1 faz? F de f a menos 1. Muito bem. Quem é f a menos 1? A f a menos 1 é raiz de x. O que a f faz com raiz de x? O que a f faz com quem está aqui dentro? Eleva ao quadrado. Então, raiz de x elevado ao quadrado sempre dá x. Ótimo. Peguei um elemento qualquer e levei nele mesmo através da composição. Então, esse é o primeiro ponto.
Segundo, tem que fazer valer do outro lado também. F é menos 1 bola F de x. Vamos ver o que acontece? F menos 1 bola F de x é F menos 1 do F do x. Bom, mas o que a F faz com o x? Eleva ao quadrado. Então, aqui nós temos F é menos 1 de x ao quadrado. E o que a F menos 1 faz com quem está lá dentro? Tira a raiz. Então, raiz de x quadrado. Nós até vimos esse exemplo na aula passada e a gente chegou à conclusão de que a raiz de x quadrado é sempre módulo de x. Só que o nosso x é positivo. Então, módulo número positivo é ele mesmo. Então, notem vocês que f bola f menos 1 de qualquer x é x, né? E que f menos 1 bola f de x também é x. Isso comprova pra gente que, de fato, a f é invertível e essa função raiz de x é a inversa de f. Tá certo? Bom, mas aí isso nos leva a uma pergunta mais geral. Que condições eu precisaria ter numa função para garantir que ela é invertível? Será que eu sempre tenho que descobrir a inversa? E a matemática é muito interessante porque às vezes ela nos traz respostas sem precisar exibir exatamente quem soluciona o problema. A gente consegue saber quando é que uma função é invertível sem mesmo saber qual é a função inversa. E isso depende das coisas que a gente viu algumas videoaulas para trás. Depende do fato da função ser bijetora ou não. Se você lembrar bem, algumas aulas atrás nós vimos que uma função é bijetora quando ela é injetora e sobrejetora. O que isso significa? Que para qualquer elemento no contradomínio existe um único no domínio que vai nele. Essa é a deixa perfeita para o que a gente precisa, porque basicamente, se a gente tem aqui o domínio da função A, contradomínio da função B, cada elemento do A é levado num único do B. Isso é por definição de função. Mas todo elemento do B também está associado com o único do A. Então isso aqui já nos permite falar, então tá bom, vou trazer ele de volta através dessa associação. Eu consigo garantir que eu consigo trazer ele de volta porque eu tenho certeza que dele, que em cada ponto do côndito B chegou alguém, porque a função é sobrejetora, e eu tenho certeza que em cada um desses carinhas só teve uma flecha que chegou, porque a função é injetora. A sobrejetividade me garante que chegou alguém aqui, que não ficou ninguém sobrando, sabe? Ah, ficou alguém sobrando? Não, é sobrejetora. Então, porque se tivesse ficado alguém sobrando, eu não sei para quem que eu vou levar esse carinha, porque não chegou ninguém nele. Então, não temos esse caso. E outra, se por acaso tivesse duas flechinhas no mesmo elemento, também seria um problema, porque na hora de voltar, eu voltaria por qual? Por essa ou por essa? Né? Então não teria como fazer isso. Mas a injetividade me garante que isso não acontece. Então, a sobrejetividade e a injetividade resolvem os problemas que nós precisamos para garantir a volta. E é basicamente o que diz essa proposição. Essa proposição nos diz que uma função f de a em b é invertível sempre que C e somente C é ida e volta, C e somente C f é bijetora. Quer dizer, se a função é invertível, então ela é bijetora. Se a função é bijetora, então ela é invertível, ida e volta. Vamos provar isso bonitinho? Primeiro a ida. Quando a gente fala da ida, é assim, a gente assume que a função é invertível e mostra que ela é bijetora, né? Então vamos supor que a função seja invertível. Se ela é invertível, tem inversa. Tem uma função f menos 1 que faz o contrário, que vai da b para a e que quando a gente compõe f com f menos 1 dos dois lados, dá a identidade, né? Ou a inclusão. Muito bem. Vamos lá. Primeiro, vamos mostrar que essa função, a gente tem que mostrar que ela é bijetora. Então tem que mostrar duas coisas, que ela é injetora e que ela é sobrejetora. Primeira coisa, vamos mostrar que a função f é injetora. Para mostrar que a função f é injetora, a técnica que a gente aprendeu continua valendo. A gente pega dois elementos quaisquer no conjunto do domínio, no A, x1 e x2, supõe que a imagem deles é a mesma e prova que o x1 é igual ao x2. Então vamos sair daqui. Supõe que o f de x1 é igual ao f do x2. Muito bem, eu quero chegar que x1 é igual a x2. O que a gente pode fazer? Bom, nesse caso, como f do x1 e f do x2 são elementos que moram no conjunto B, eu posso aplicar f a menos 1 dos dois lados, sem alterar o resultado. Então, a gente aplica f a menos 1 dos dois lados e fica assim, f a menos 1 de f do x1, f a menos 1 do f do x2. Notem, isso aqui é a composição f menos 1 bola f do x1.
que a gente sabe que dá x1. E aqui também é a composição f f menos 1 do f do x2, quando a gente faz a composição dá x2. Portanto, x1 é igual a x2 a partir das imagens iguais. Isso garante que a função é injetora. Agora, por que ela é sobrejetora? Bom, para mostrar que a função é sobrejetora, a gente tem que pegar um elemento qualquer no contradomínio, um bzinho no b, e mostrar que tem um azinho no a que vai nele. E aí, já que eu sei que a função é invertível, então eu já sei quem vai nele. Olha só, eu peguei um elemento... Opa! Eu tô aqui com A em B, né? E eu peguei um elemento Bzinho aqui. Ora, se eu sei que a função é invertível, eu sei que vai vir... Esse Bzinho vai vir um certo A aqui. Ótimo, então pega o A como sendo a imagem inversa do B. Então, olha só, o que acontece quando eu calcular o f deste A? O que acontece quando eu calcular a função f nesse cara? Vai ter que voltar no B, não é? Vamos ver. F de A, o que é? Bom, quem que é o A mesmo? O A, ele é o f menos 1 do B, tá aqui. Então, aqui ficou f de f menos 1, quer dizer, ficou composta de f com f menos 1 no B. O que isso dá? Pela definição de inversa, dá o próprio B. Conclusão, a função é sobrejetora. Injetora mais sobrejetora, a função é bijetora. Essa foi a ida. Então, quer dizer, se eu já sei que a função é invertível, com certeza ela é bijetora. Mas nos interessa mais ainda a volta. Por que ao saber que a função é bijetora, eu sei que ela é invertível? Bom, o argumento eu já dei até no começo da fala sobre essa proposição, mas vamos formalizar aqui. Vamos supor agora que a função seja bijetora. Eu quero mostrar que a função tem uma inversa. Então vamos lá. O fato da função ser sobrejetora, porque ela é bijetora, me diz que para cada elemento do contradomínio, cada Bzinho, com certeza existe alguém no A, um Azinho, tal que a função leva o Azinho no Bzinho. Muito bem. Isso já me dá uma ideia de como definir a inversa. E aí é o que eu já tinha falado desde o começo. Estou aqui, do A no B. Eu tenho uma função f definida aqui. E eu quero voltar, quero fazer o caminho de volta. Então eu pego um elemento Bzinho e eu vou ter que levar ele em quem? Pela inversa. Ora, depende. Essa função levou quem no B, né? Levou um certo Azinho. Eu já sei que a função é bijetora, então eu já sei que teve um Azinho que foi lá no B. Pega ele. E define a função g como sendo a função que vai do B no A e que a cada Bzinho leva no carinha, no Azinho, que veio através da f para ele. Certo? Muito bem. Agora, podia ter definido uma coisa que não fosse função. Bom, primeiro, já deu para garantir que qualquer elemento que eu pegar aqui, vai sair uma flechinha dele. Por quê? Porque a função é sobrejetora. Alguém chegou, então daí dá para sair. Mas aí eu preciso garantir mais. Eu não posso ter o problema desse carinha ficar na dúvida se ele vai para lá ou vai para cá. Tem que ter uma função. Para cada elemento agora no B, tem que ter alguém no A só um elemento no A, uma associação só. Muito bem. É isso que significa mostrar que a função g, essa que a gente definiu agora, é uma função. Para cada elemento Bzinho, se ele fosse associado com dois carinhas diferentes, um A1 e um A2, o que acontece? Bom, o B é igual ao B, né? Uma gambiarra aqui, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque o B ele é a imagem do certo A1 e ele é a imagem do A2. Mas como a função é injetora, isso significaria que o A1 é igual a 2. Entende onde que a gente chegou? Você pegou um Bzinho, suponha que tenha um A1 e que tenha um A2 que vá nele. Bom, aí na hora de voltar, eu ia ficar na dúvida se eu iria para o A1 ou para o A2. Mas não acontece isso. Não acontece isso porque a função é injetora, não chegam duas flechinhas no mesmo carinha. Então, devido a isso, a função g está bem definida. Eu tenho uma função que faz bem o seu papel. Muito bem. Então, vamos resumir tudo que a gente conseguiu até agora. Para todos os elementos do conjunto B, todo Bzinho em B, existe um Azinho em A que é levado através da função f no B. Ora, a função g que nós definimos, ela satisfaz que a imagem, o f do g de B,
Bom, g de b é a por definição da função. A gente definiu o g de b como sendo a. Então, essa é o f de a, mas f de a é o próprio b. Muito bem. E também, quem que é g de f de a? F de a é o próprio b, pelo que a gente viu agora. Né? Vamos voltar aqui. Olha, f de a é b, g de b é a, a gente definiu dessa forma. Né? Então, sendo assim, o f de a gente troca por b e o g de b voltando é o próprio a. F bola G de B é B, G bola F de A é A para qualquer B. Ou seja, essa G de fato é a inversa da F. A F de fato é invertível. Provamos esse importantíssimo resultado que você tem que saber aí na sua experiência, né? Saber que uma função é invertível quando ela é bijetora, vice-versa. Tá certo? Uma outra coisa importante para você saber aqui é que quando uma função tem inversa, ela só tem uma inversa. Se tem uma função que faz o caminho de volta dela, não vai ter outra. Pode até parecer óbvio, mas é importante a gente saber demonstrar isso também. Pega uma função f que vai de um conjunto A num conjunto B que seja invertível. Ou seja, se ela é invertível, ela tem inversa que a gente aprendeu a chamar de f a menos 1. Essa inversa é única, não tem outra. Como é que eu sei isso? Vamos demonstrar. Quando a gente quer mostrar que alguma coisa é única, uma tática muito comum é a gente supor que tem duas e mostrar que elas são iguais. Tá? Então aqui é isso que eu estou fazendo. Pego duas funções. Uma g, claro, eu quero que ela seja uma inversa de f, então ela vem do b para o a. E uma outra h que eu também vou supor que seja uma inversa de f. Quero chegar à conclusão de que a g e a h são iguais. Como é que eu vou fazer isso? Para mostrar que duas funções são iguais, basta mostrar, a gente viu igualdade de função, eu tenho que mostrar, primeiro, que o domínio e contradomínio são iguais. Tá batendo. O mesmo B, o mesmo B, o mesmo A, o mesmo A. Só que eu tenho que mostrar que as imagens são iguais também. Então, o G de B tem que ser igual ao H de B para todo B no domínio. Será que isso acontece? Vamos pegar um elemento qualquer no domínio e vamos ver o que acontece. Bom, o fato da G e da H serem funções inversas da F me levam a seguinte coisa. Quando eu faço a composição de F com G de B, isso dá B. A mesma coisa acontece para o H. Como H é inversa de F, F de H de B é B. Tudo bem? Agora, como a função F é invertível, a gente viu na proposição que ela é bijetora. Se ela é bijetora, então, em particular, ela é injetora. Se ela é injetora, então olha o que está escrito aqui. Está escrito que f de g de b é b, mas b também é f de h de b. Tanto isso quanto isso são iguais a b. Mas como a função f é injetora, eu posso meio que cancelar ela dos dois lados. O que sobra? Que g de b é igual a h de b. Para qualquer bzinho em b, g de b é igual a h de b. Ou seja, realmente as funções são iguais. Elas têm mesmo domínio, têm mesmo contradomínio e têm a mesma lei. Tá certo? Para fechar essa aula, vamos estudar essa função como exemplo. Essa é uma função definida do z cartesiano z no z cartesiano z. Cada par ordenado de números inteiros x e y leva no x mais 3, 2 menos y. Essa função ela é invertível. Por quê? Bom, para a gente mostrar que uma função é invertível, a gente pode mostrar que ela é bijetora. Então, vamos mostrar primeiro que essa função ela é injetora. Por que essa função ela é injetora? Para mostrar que uma função é injetora, o que eu faço? Eu pego dois elementos quaisquer no domínio, ou seja, são pares ordenados, x1, y1 e x2, y2, elementos quaisquer no domínio dessa função. Vamos assumir que a imagem seja igual. Então, f do x1, y1, vou assumir que seja igual f do x2, y2. Muito bem. O que a função f faz com x1, y1? Leva no x1 mais 3, 2 menos y1. O que a função f faz com x2, y2? Leva no x2 mais 3, 2
menos y2. Agora, temos aqui uma igualdade de pares ordenados. Quando isso acontece, eu posso igualar cada entrada. Essa é igual a essa e essa é igual a essa. Ou seja, nós concluímos que x1 mais 3 é igual a x2 mais 3. E nós chegamos à conclusão de que 2 menos y1 é igual a 2 menos y2. Ora, ora, ora. Cada parte agora já está pronta, né? x1 mais 3 igual a x2 mais 3? Ora, então x1 é igual a x2. Se eu cancelar agora o 2 e multiplicar por menos 1 dos dois lados, eu vou chegar à conclusão de que o y1 também é igual a y2. Quer dizer, o par ordenado x1, y1, ele é igual ao par ordenado x2, y2. Ou seja, a função no x1, y1 dando igual à função no x2, y2 implica que eu posso cancelar a f dos dois lados, fica só x1, y1 igual a x2, y2. Isso significa dizer que a função ela é injetora. Preciso mostrar também que ela é sobre. Deixa eu apagar aqui para poder fazer as contas. Vamos mostrar agora que ela é sobrejetora. Como é que mostra mesmo que uma função ela é sobrejetora? A gente precisa pegar um elemento qualquer no contradomínio. Então agora eu preciso pegar um par ordenado lá no contradomínio e mostrar que tem alguém que vai nele. Muita atenção aqui, porque nesse passo costuma já sair para a gente qual é, muitas vezes sai para a gente qual é a função inversa. Então muita atenção aqui. Vamos pegar um elemento qualquer no contradomínio. Bom, no contradomínio só tem pares ordenados x, y. Certo? Muito bem. Então, será que existe algum par ordenado? Vou ter que chamar de outra coisa. Vou chamar de AB. Será que existe algum par ordenado AB lá no domínio? Daqui a pouco a gente descobre que tem e quem é. Tal que quando a gente fizer a imagem desse AB, vai dar o xy? Muito bem. Vamos ver. F do AB. Quando eu trocar o x e o y por AB, vai dar assim, A mais 3, 2 menos B. Do outro lado, eu quero que dê xy. Como isso aqui é uma igualdade de pares ordenados, a gente pode simplesmente igualar primeira entrada com primeira entrada. Então, A mais 3 igual a x. Segunda entrada com segunda entrada. 2 menos B igual a y. Lembrem-se que nós estamos atrás de descobrir quem é o A e quem é o B. E aí, olha, ficou bem fácil. Se a gente isolar o A na primeira equação, fica x menos 3 como sendo A. Se a gente fizer isso na segunda, a gente descobre que o B ele é 2 menos y. Opa! Então quer dizer que nós descobrimos um A e um B cujo par é elevado através da função f no par xy do começo. Esse par é o x menos 3, 2 menos y. Ora, ora, ora. Então, nós provamos que a função f ela é sobrejetora. E se ela é sobrejetora e injetora, como nós mostramos anteriormente, ela também é bijetora. E se ela é bijetora, o que a gente aprendeu nessa aula como consequência? Que a f é invertível. Invertível. Pessoal, e notem que a gente conseguiu descobrir qual é a inversa. Qual é a inversa da função? Se eu peguei um par ordenado x, y qualquer no contradomínio, em quem que a inversa vai levar? Ao fazer essa conta da sobrejeção, a gente já descobriu. É no x menos 3, 2 menos y. Ora, ora, ora. Não é o x menos 3, 2 menos y que é levado no xy? Na hora de voltar, o xy é levado nele. Né? Então, essa é a função inversa. Essa tática de mostrar a sobrejeção, algumas vezes, e eu diria que nos exemplos mais simples que a gente acaba tentando fazer, na maioria das vezes a gente vai conseguir descobrir a função inversa através dessa tática de demonstrar a sobrejetividade. Tá bom? Então, com isso, nós terminamos essa videoaula e terminamos também o nosso estudo geral sobre funções. Tá bom? Bons estudos e até a próxima!